E aí, vamos continuar no Daniel com Nabucodonosor, posicionamento e reinado. Nabucodonosor procurou Daniel novamente por conta de um sonho, não é? Ele sempre buscava Daniel. E às vezes a gente acha que quando existem alguns problemas na nossa vida é porque é muito ruim. Mas quem é solucionador de problemas, quem tem resultado, muito é procurado para ser honrado. E quando você pensa que você está sendo procurado só para solucionar problemas e que você não vai ser recompensado por isso, você já está declarando à sua mente que você não merece. Você já está declarando para Deus que você não merece a honra, porque você já se acha indigno, indigna de ser uma pessoa diferente, uma pessoa solucionadora. Era isso que Daniel era. E Nabucodonosor procurou ele e Daniel revelou o som. Ele ficaria como um animal. Por quê? Porque Nabucodonosor, apesar de ter visto várias coisas que Deus fez enquanto Daniel estava com ele, e os amigos de Daniel também, ele preferiu continuar achando que ele era dono e centro do universo. Deus deu poder, deu glória, deu capacidade de líder, deu visão de futuro, porque ele era um excelente governador. E ele exercia o que tinha escrito em Gênesis, porque Deus disse: governe sobre toda a terra. Não precisava ele querer dominar todo mundo. E Nabucodonosor, ele simplesmente queria que todo mundo tivesse medo e respeito. Mas as pessoas têm uma coisa ou têm a outra. Quando Daniel revelou, apesar dele já ter reconhecido Deus e o seu poder, Nabucodonosor não caiu aos pés de Deus. Não reconheceu Deus como Deus único. E aí eu quero falar sobre algo com relação a Nabucodonosor. Imagine você cheio de poder. Qual seria a primeira coisa que você faria? Isso mesmo. Essa primeira coisa tem mais a ver com seu ego ferido, com o personagem que você vive por conta das dificuldades da vida, do que verdadeiramente quem você é e quem Deus te criou para ser. A sua essência, ela vem de vez em quando transbordando, mas a dor, o medo, as armaduras que você criou para sobreviver, eles ficam maiores e mais fortes. Por quê? Por causa do que a vida trouxe. E quando a vida traz dor, geralmente a gente fica com o orgulho ferido, com o ego ferido. E aí a gente coloca soberba, tipo, ninguém mais vai fazer isso comigo. Eu não vou mais fazer papel de besta. Primeiro, você se respeita para que os outros se respeitem. Ou você se retira, ou você se posiciona. Mas alguma atitude tem que ser tomada. E aí, voltando à primeira coisa que você faz, isso tem a ver com sua dor. Nabucodonosor não sentia uma pessoa com valor. Porque ele precisava humilhar, ele precisava se sentir o máximo para viver. E se alguém fizesse algo diferente, em que ele se sentisse humilhado, em que ele se sentisse menor, ele usava do poder dele, não para abençoar vidas, mas para usurpar, para se sentir o maioral. Então volte aí e pense, qual foi a primeira coisa que você pensou quando eu falei que você tivesse poder, o que você faria? Só pensaria se, claro que primeiro a gente deve se amar, se respeitar, para que o outro nos ame e nos respeite. Mas a vida se resume a isso. Eu, o tempo inteiro. Ou Deus no centro me direcionando para o meu eu. Ser maravilhoso. Me reconquistar. Saber quem eu sou. E assim conseguir conquistar a todo mundo.
e conquistar abençoando, porque tudo que a gente tem a mais é para que a gente abençoe. Mas quando a gente anda obediente a Deus, tudo que a gente recebe, a gente também deve agradecer. Não achar que tudo é por nossa causa. Deus odeia a soberba. E Nabucodonosor, como não colocou Deus em primeiro lugar e ficou com a soberba lá em cima, ele teve que ser abatido para que ele pudesse depender e não ser uma pessoa independente. É isso aí. Reino, reino de Deus significa que existe um rei. Não é uma democracia, não é nada de socialização. É governo de rei. É um só governo. Mesmo tendo ao redor vários príncipes, o rei é o que tem o poder, a decisão, a visão, o governo maior. E aí, você está pronto para se submeter a um rei que é amoroso, que habita dentro de você, se assim você quiser. Um rei que dá resposta para tudo, se você perguntar. E sim, vão ter respostas que não vão te convencer, porque a inteligência é limitada e porque não vai ser dado a gente saber de tudo, porque não. Porque senão, seríamos Deus. E a gente tem que saber a diferença de ser Deus, de estar em Deus, de ter alegria com Deus, de viver com Deus. Pare e pense, o que eu faria se eu tivesse com Deus?